Olá, Hare Krishna! A gente finalmente chegou no mês mais auspicioso do ano, o mês de Damodara, onde a gente oferece aquelas tradicionais lamparinas no altar. E hoje eu venho trazer algumas dicas para vocês de como fazer as mechinhas mais perfeitas, ou quase lá. Então vamos lá, eu separei cerca de 13 passos para a gente fazer as nossas mechinhas. Então a primeira coisa, o ambiente. Escolha o melhor ambiente para você fazer as suas mechinhas. É importante que ele esteja limpo e organizado. Depois, os materiais. Separe todos os materiais que você for elaborar para fazer as suas mechinhas. Então, procure organizar vasilhames e potes e, enfim, todas as ferramentas mais limpas possíveis. Isso é muito importante. O terceiro passo, a superfície. É importante que essa superfície esteja sempre muito bem organizada e também muito limpa. Nas oferendas que nós fazemos para Krishna, a limpeza é uma coisa muito essencial. E esse também é o nosso quarto passo. E agora, não menos importante, a gente está numa pandemia. Então é essencial que, para que você possa então preparar as suas mechinhas que vão ser oferecidas para Krishna, seja pelas pessoas que vão ao templo ou enfim, é importantíssimo que você coloque as suas máscaras de proteção. Combinado? E agora o sexto passo, palitos. Quais são os palitos então que eu vou apresentar para vocês que nós vamos usar hoje? Então eu comprei esses palitos de petisco. Eles são um pouco diferentes dos palitos tradicionais porque eles são maiores e isso vai nos trazer um pouco mais de segurança quando a gente for acender essas lamparinas, tá bom? E é também interessante que eles têm um trabalhado aqui no final e acaba ficando bonito também. Então vamos lá. Aí agora vem uma outra dica que você pode estar usando também se você tiver crianças, enfim, acaba sendo um entretenimento interessante. Eu peguei tinta colorida e pintei a base desses palitos. Isso não é uma coisa muito importante, mas pode ficar bonito e pode ser uma ideia legal. E agora, vamos então ao outro passo, que eu me perdi por aqui, mas é o sétimo, algodão. Então, geralmente, quando a gente compra o algodão, ele pode vir assim, em rolo, ou então ele vem em bolinhas. E esse algodão, ele vem assim, em camadas grossas. Ou quando ele vem em bolinhas, ele também vem em grumos grossos. E quando a gente vai fazer as bolinhas, aliás, as mechinhas, é importante que esse algodão ele esteja separado. Então, o que eu fiz? Eu bati esse algodão no liquidificador. Pode parecer uma ideia meio engraçada, mas isso funciona. Porque o liquidificador ele faz todo esse trabalho de separar então o algodão, facilitando o nosso trabalho. E agora, vamos então começar a fazer as nossas mechinhas. E o oitavo passo que eu coloquei foi mãos precisas. Quando a gente for começar a fazer as nossas mechinhas, as suas duas mãos precisam trabalhar juntas. Então vamos lá. A gente vai pegar o nosso palitinho e aqui que nós já temos o nosso trabalho adiantado, a gente vai pegar então as nuvenzinhas de algodão para então começar a fazer as nossas mechinhas. As duas mãos elas trabalham juntas, olha só. A gente vai fazendo assim. E aqui é importante que a base você feche bem, porque quando você vai umedecer no ghee, corre o risco desse algodão cair. E aqui na ponta, a gente finaliza também fazendo um pavio, que é o nono passo que eu coloquei como muito importante. E por que o pavio é importante? Porque na hora que a gente for acender essa mechinha, se ela tiver só com uma ponta arredondada, isso vai dificultar na hora de acender, vai demorar e às vezes essa mechinha também pode apagar. Já com o pavio, vocês vão ver no final que isso não vai acontecer. E aqui nós temos então a nossa mechinha pronta. E agora vamos então ao nono passo, que é o pavio, que eu já falei. Agora vamos ao décimo, ghee aquecido. Quando a gente vai então umedecer as nossas mechinhas, que a gente já terminou de preparar elas,
é muito importante que o seu ghee esteja derretido. O meu ghee está um pouquinho escuro, mas você vai usar um ghee muito adequado e não tem importância. É importante que ele seja um ghee de boa qualidade e que, como eu falei, ele esteja derretido. Então eu vou pegar, para facilitar também o nosso trabalho, eu vou pegar todas as mechinhas que eu fiz e aqui com o meu ghee já aquecido, vou então umedecer todas elas juntas. Ok? E aí nas laterais eu vou tirando o excesso desse ghee, que eu também não preciso desperdiçar, certo? E agora eu vou colocar essas mechinhas num vasilhame em separado. E vou separar elas por quê? Se eu não fizer isso, as mechinhas vão grudar todas. E aí quando elas secarem, você pode acabar desmontando uma ou outra pelo fato delas terem se grudado. Então eu vou separar elas para secar. E se for o caso de você estar naquele festival de domingo super apurado, ou você quer fazer mechinhas com um pouco mais de rapidez para logo poderem ser oferecidas, a gente vai então para o nosso 12º passo. O 11º foi tudo junto, que é isso que eu falei para vocês, de mergulhar todas as mechinhas juntas. E o nosso 12º é a dica da geladeira. Então eu terminei de fazer essas mechinhas, eu quero que elas fiquem prontas logo para serem oferecidas, eu posso colocar elas na geladeira para que então o ghee se solidifique e não faça nenhuma sujeira e ele fique bem preso nas mechinhas. E a outra dica em relação ao ghee aquecido é que se ele não tiver derretido, o que vai acontecer? O ghee ele não vai penetrar por completo no algodão. E isso é um problema, porque daí na hora que as pessoas forem oferecer, essa mechinha ela até vai acender, mas ela vai apagar muito rápido. E o nosso objetivo é que elas queimem até o final, certo? Então aqui, agora que eu já fiz as minhas mechinhas, podem ver que elas estão com o seu pavio aqui se mantendo. Eu vou então deixar elas esfriar naturalmente, ou então vou colocar na geladeira. E agora vem o nosso último passo mais importante, que é então o 13º. Quando a gente for preparar todo o ambiente onde essas mechinhas vão ser oferecidas, é importante que a gente se recorde que a gente está mexendo com fogo. E isso é perigoso, às vezes as nossas roupas são todas esvoaçantes ou as próprias cortinas e tecidos do altar também são coisas inflamáveis. Então prepare um ambiente bem isolado e não mais importante do que isso, o recipiente que você vai colocar essas mechinhas também precisa ser um recipiente seguro. Ele não pode ser um recipiente inflamável e nem um recipiente de plástico. E agora eu vou trazer aqui para vocês como que fica tudo isso pronto. Então aqui é como eu preparei, que poderia ser a maneira ideal de você preparar o espaço para suas mechinhas. Então é um vasilhame de proteção, né? E aqui onde eu vou colocar as minhas mechinhas. Então esse é um vaso de barro e aqui eu coloquei terra limpa. Vocês podem colocar alguma outra coisa, como areia ou enfim, para que vocês possam fixar essas mechinhas quando estiverem no fogo. Aqui a vela que eu vou estar utilizando, ou pode ser nos templos costumam usar próprias mechinhas de ghee, certo? E tudo isso muito bem protegido. E agora então, tá tudo pronto para que eu possa fazer a minha oferenda. E olha como acende rápido. Então eu posso começar a fazer a minha oferenda para o Senhor da Modara. Terminado de fazer essa minha oferta, eu coloco aqui. Opa! E deixo ela queimar. E olha só, aqui tem um palitinho que foi queimado a mechinha até o final. Pode ver que ele fica com uma margem de segurança super legal e não tem risco de ninguém se queimar. Então é isso, gente. Essas foram as minhas dicas para vocês. Espero que vocês possam aproveitar esse mês, que é muito auspicioso também, para fazermos votos espirituais e avançarmos mais e mais espiritualmente.
E também não deixe de fazer as suas mechinhas, que é algo muito simples, e oferecer pelo menos uma vez ao dia, ou então visitar o templo se você tiver essa condição, ou pelo menos fazer na sua própria casa, com uma imagem, um quadrinho do Senhor da Mudara, né? E preparar tudo isso através dessas dicas que eu dei para vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Hare Krishna!